Só que você acha que eu devo fazer cardio se eu já vou e volto andando para academia? Uma ótima pergunta, o que você acha dessa? Ele falou que sim, porque ele quer fazer o cardio dele, que ele adora. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Uma dúvida frequente que eu recebo dos alunos da consultoria. E a resposta não é tão simples quanto parece. Bom, primeiro a gente tem que começar entendendo qual que é o princípio desse cardio. Para que eu estou fazendo esse cardio? Né? Para que a gente concilia cardio com a musculação? A gente concilia o cardio com a musculação por alguns fatores. Por exemplo, perda de gordura corporal. Mas eu também posso fazer esse cardio para melhora do condicionamento aeróbico. Só que aí ele é feito de uma maneira diferente. Eu comentei disso no meu curso, de como montar um treino e periodização do zero. Cada maneira de fazer o cardio, por exemplo, aeróbico em jejum, HIIT, aeróbico normal, vai ter uma resposta para nós, do nosso físico. Então, você vai falar, pô, Leandro, mas aí eu faço um aeróbico em jejum e eu ia andando para academia, não vale? Mas eu acho que tá com sacanagem aí. Mas é porque um tá em jejum e outro não. Não. Vamos discutir sobre isso. Então vamos lá. Se eu quero fazer um aeróbico para melhorar a minha força, tem como fazer aeróbico para melhorar a força? Não é assim força muscular diretamente, mas é substrato para a. Como assim? Você já fez um agachamento livre que você começa a cansar? Você fala, pô, não consigo mais continuar o exercício, não porque o quadríceps falhou, a coxa não aguenta, mas porque eu tô muito cansado. Então, se eu tenho um condicionamento melhor, isso vai me ajudar a ter mais hipertrofia. Então, fazer o aeróbico para melhorar a sua resistência, o seu fôlego, vai te ajudar a ganhar massa muscular. Só que esse aeróbico, ele não é andando. Esse aeróbico, ele tem que ter intensidade. Então, você tem que trabalhar lá com 150 batimentos por minuto, de repente fazer um HIIT. E aí você ir e voltar para a academia andando, não vale nada. Para isso. Leandro, mas eu posso ir e voltar correndo, então. Beleza, querido. Se você pensou isso, você começou a entender. Então, realmente, você pode ir e voltar para a academia correndo. Só que a gente sabe que muito cardio antes do treino não é legal. Por quê? Porque vai prejudicar o treino, porque já é um treino. Leandro, eu não entendi. Isso é muito grave, porque nem eu que expliquei também entendi. Então, vamos falar de novo. O treinamento de musculação, se tiver antes um treinamento aeróbico intenso, vai prejudicar ele. Por quê? Porque você vai chegar mais cansado. Melhorou, Leandro. Também piorar não dava, né? Mas isso eu já tinha falado, né, num outro vídeo. Então sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Tem mais de 2.000 vídeos aqui no canal. O aeróbico no pré-treino, muito intenso, não é legal. Um pouquinho para aquecimento, fazer 5 minutinhos, não, é tudo bem. Entendeu? Mas de repente você vai fazer 10 minutos correndo antes do treino e depois do treino mais 10 minutos para dar os 20 que você precisa. Não vai ficar legal. O que você pode fazer? Antes do seu treinamento, você vai caminhando ou corre? Só caminha, vai de boa. Depois do treino, aí você só corre, tranquilo. Só que pode ser que o tempo não seja adequado. Vamos supor, eu correndo eu vou para minha casa em 5 minutos. Mas eu preciso de 15, 20 minutos para isso. Às vezes, depende do objetivo. Então você pode complementar. 20 minutos? Então eu vou correndo 5, então eu vou correr 15 aqui e vou 5 correndo para minha casa. Tranquilo, sem problema. Agora, eu poderia fazer um aeróbico para aumentar o meu gasto energético. Por exemplo, vocês já pararam para pensar? Fisiculturista às vezes faz aeróbico só caminhando. Aí você fala, por que esse cara que é tão condicionado ele não corre? Primeiro porque ele é pesado, então uma caminhada para ele já vale muito. Mas segundo, porque ele pode estar numa dieta tão restritiva, ele quer guardar a energia dele para treinar, mas ele precisa gastar um pouco mais de calorias. Então o que ele faz? Ele gasta calorias não num curto espaço de tempo e alta intensidade. Não vou correr 20 minutos. Eu vou só caminhar, mas eu vou por 1 hora. Então eu gastei a mesma caloria, mas eu diluí, e isso para o físico não deixa ele tão cansado. Por quê? Porque ele precisa descer o pau no treino. E aí que o aeróbico em jejum é sensacional. Ou o aeróbico de baixa intensidade. Porque eu recebo bastante lá na caixinha de perguntas, né, do Instagram. Eu abro todo dia. Leandro, eu vou fazer uma caminhada acelerada para perder gordura. Tem que ser em jejum necessariamente? Não. Você pode fazer ela num pós-treino, sem problemas. E aí esse cara vai poder usar, vamos supor que ele vai de carro para a academia. Mas aí ele pode trocar e falar assim, não, eu vou a pé para a academia. Porque aí eu gasto 20 minutos na ida, 20 minutos na volta. Poxa, isso já ajuda bastante. Desde que essa caminhada não atrapalhe o treino dele. O que provavelmente não vai, porque ele é uma pessoa bem condicionada. Então 20 minutinhos de caminhada, tranquilo, não vai atrapalhar o treino. E aí já são mais 20 minutinhos para ajudar. Ou seja, a gente não pode esquartejar, né? Que bom, né, Leandro? Eu fico muito aliviado de saber que eu tô num mundo que não pode esquartejar. Não. Não pode esquartejar
os nossos sistemas. Então, essa caminhada que você faz, você tem que parar para pensar, tá, uma caminhada depois do treino, o que ela significa, o que eu vou ganhar com isso, o que pode me substituir, porque tudo que você faz no seu dia importa. Se eu vou trabalhar com um aluno na consultoria que é carteiro e anda o dia inteiro, é muito diferente de um cara que trabalha mexendo em planilha, dentro de uma sala, sentado o dia inteiro. É diferente. Esse carteiro eu não vou ficar passando cardio para ele. O cara anda 10, 15 km por dia. Para que eu vou colocar ele para fazer 20 minutos de caminhada pós-treino para ajudar na queima de gordura? Ele já fez. Ele tem que ir para academia, descer o pau no treino e fazer dieta. Então, para você que é professor, escuta o seu aluno. Tenta saber até a profissão dele. Eu pergunto a profissão dos meus alunos. Não é porque eu sou bisbilhoteiro. É porque é relevante. E você que está aí, que não é professor, não é nada, eu não sou professor, eu não sou ninguém, né? É tipo isso, professor é uma classe especial. Se você não é professor, você não é nada. Brincadeirinha. Para você que não é professor, que não é da área, então analisa o teu dia para montar o seu treinamento, certo? Agora, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, porque não adianta você analisar e não entender nada. Então você tem que ter um conteúdo teórico como você teve desse vídeo e já te ajudou. Eu espero que sim, né? Que senão fracassei como professor. Dá uma conferida nesse vídeo que vai explicar muito mais sobre o aeróbico para você saber tempo, para você saber qual que você deve fazer, o que vou esperar de cada um deles, certo? Dá uma estudadinha, que é 10 minutinhos, vale muito a pena.